No ano 1000, viver sem regras não significava liberdade absoluta, e sim sobreviver em um mundo onde a ordem era instável, onde leis mudavam conforme a terra, a religião, o senhor local ou a espada mais forte. Para a maioria das pessoas, o que chamamos hoje de direitos simplesmente não existia. As regras eram frágeis, locais e frequentemente impostas pela força. Cada região do planeta tinha seu próprio conceito de autoridade, mas todos compartilhavam algo em comum. A vida humana estava sempre à beira da insegurança. Imagine acordar todos os dias sabendo que nada menos, nem sua casa, nem suas colheitas, nem sua vida menos tinha garantia. As fronteiras eram cambiantes. Um vilarejo que hoje pertencia a um senhor feudal, amanhã poderia pertencer a outro. E quando isso acontecia, as regras mudavam da noite para o dia. Em muitos lugares, viver sem regras não era uma escolha. Era a única realidade possível. Na Europa feudal, grande parte da população vivia em pequenas aldeias rurais. Ali, as decisões eram ditadas por um senhor feudal que governava com base no costume, no poder militar e na tradição. Leis escritas eram raras. O que valia era a palavra do Senhor. Se ele decidisse que você devia tributos extras, você pagava. Se ele decidisse que suas terras agora pertenciam ao castelo, você não tinha a quem recorrer. Não existia polícia, organizações do Estado ou direitos universais. Existiam apenas guardas e guerreiros armados que aplicavam o que o Senhor dizia ser a justiça. Para as camadas mais baixas da população, como camponeses, servos e escravos domésticos, a sobrevivência dependia de não contrariar o poder local. A violência era parte do cotidiano. Disputas entre aldeias, ataques de bandidos, guerras entre pequenos reinos, invasões vikings, doenças e fome. A sensação de insegurança era permanente. Viver sem regras, nesse sentido, era viver exposto. Nos vilarejos distantes, os conflitos eram resolvidos por meio de métodos que hoje pareceriam bárbaros. Muitas disputas eram decididas por ordalhos, também conhecidos como provas divinas. Se alguém era acusado de roubo, assassinato ou adultério, podia ser obrigado a segurar ferro em brasa, a caminhar sobre carvão incandescente ou a mergulhar a mão em água fervente. A lógica era que, se a pessoa fosse inocente, Deus a protegeria. Se não fosse, a queimadura provava sua culpa. Não existia investigação, provas ou julgamento justo, existia apenas superstição, crença e medo. Mas viver sem regras não era exclusividade da Europa. Em outras partes do mundo, o ano 1000 também trazia seus próprios sistemas frágeis. E, em alguns casos, regiões inteiras realmente viviam em estados assim, quase anárquicos. Na Escandinávia, por exemplo, os vikings viviam em sociedades que, embora tivessem tradições e assembleias locais, menos como o famoso Ting, funcionavam de forma muito diferente do conceito moderno de lei. O Ting reunia homens livres para discutir disputas e punir crimes, mas essas decisões só tinham força se a comunidade aceitasse. A autoridade do rei, quando existia, era fraca. Em muitas aldeias, a violência era a verdadeira linguagem da justiça. Se uma família se sentisse ofendida, podia iniciar uma vingança de sangue, que podia durar gerações. Era uma sociedade onde a honra valia mais do que qualquer código legal, e onde a espada era tão importante quanto a palavra. Na fronteira leste da Europa, povos nômades como os pechenegues e os cumanos viviam praticamente sem um estado central. Eles seguiam chefes militares e tradições tribais, mas mudavam de território com frequência, adaptando-se ao clima, às guerras e às necessidades de pastoreio. Nessas sociedades, não havia cidades, prisões ou tribunais. As regras eram transmitidas oralmente e aplicadas por anciões e guerreiros. Quem desrespeitava a comunidade podia ser expulso, algo que na prática era uma condenação à morte. Enquanto isso, em certas regiões da Ásia, principalmente nas rotas de caravanas, existiam áreas onde nenhuma autoridade conseguia manter controle. Mercadores viajavam por centenas de quilômetros através de desertos e montanhas, expostos a ataques de bandos organizados que agiam sem qualquer limite. Nessas terras selvagens, a sobrevivência dependia da força do grupo, da capacidade de negociar com tribos locais e muitas vezes de pagar tributos, a grupos que cobravam pedágios informais, verdadeiros senhores do caminho. Mesmo em regiões mais desenvolvidas, como a China da dinastia Song, onde havia um governo estruturado e leis escritas. Vastas áreas rurais viviam sob práticas locais que escapavam ao controle do Estado. Em vilarejos afastados, cada família seguia códigos próprios
e disputas eram resolvidas por conselhos de aldeia, não pelo governo imperial. O império era sofisticado, com burocracia avançada, mas sua capacidade de impor ordem em áreas remotas era limitada pela distância e pela falta de tecnologia de comunicação. Em muitos desses lugares, viver sem regras era sinônimo de viver à margem da proteção do Estado. No mundo islâmico, embora existissem leis bem definidas pela Sharia e sistemas de justiça organizados, havia fronteiras e regiões em conflito constante. Em desertos, oásis isolados e rotas comerciais longínquas, as caravanas dependiam da proteção de tribos locais. Fora das grandes cidades como Bagdá e Córdoba, a autoridade não era absoluta. Quem viajasse sozinho poderia facilmente ser atacado sem que houvesse qualquer consequência legal. Nas Américas pré-colombianas, por outro lado, havia sistemas rígidos de organização social em algumas civilizações, como os toltecas e os povos andinos. Mas em muitas regiões, especialmente entre tribos menores, as regras eram transmitidas oralmente e mudavam conforme o chefe tribal ou o contexto da aldeia. O conceito de lei era muito diferente do nosso. Era mais religioso, mais espiritual e totalmente integrado aos costumes do povo. Se o chefe dissesse que o espírito da montanha estava irritado, isso já era regra suficiente para mover toda a comunidade. É importante lembrar que a ausência de regras claras não significava ausência de cultura. Esses povos tinham rituais complexos, crenças sofisticadas e códigos morais profundos. O problema é que, sem um sistema centralizado de justiça ou proteção, as regras dependiam completamente de quem tinha poder, seja um rei, um sacerdote, um chefe de guerra ou um ancião. E esse poder mudava rapidamente. Um vilarejo podia ter paz durante anos, até que um grupo de saqueadores chegasse. Uma cidade podia prosperar até que o clima mudasse e as colheitas falhassem. Uma rota comercial podia ser segura, até que uma tribo decidisse cobrar tributos. No ano 1000, o mundo era imprevisível. E viver sem regras era, na prática, viver sem garantias. Muitos historiadores descrevem esse período como uma época de ordem frágil. Existiam costumes, tradições e crenças menos, mas quase nunca existia estabilidade. As leis variavam conforme a geografia, a religião e o poder militar. Em alguns lugares, a justiça era comunitária. Em outros, era religiosa. Em muitos, simplesmente não existia. Para quem vivia naquela época, não havia a sensação de que o Estado cuida de mim. Pelo contrário, era cada indivíduo ou comunidade lutando pela própria sobrevivência, sob um céu cheio de incertezas. A vida humana era moldada por 3 forças: o medo, a fé e a espada. Olhar para o ano 1000 é entender que, antes da formação das grandes instituições modernas, o mundo humano era guiado sobretudo por convenções frágeis e pela vontade dos mais fortes. Viver sem regras podia parecer liberdade menos, mas na realidade era viver em um equilíbrio constante entre tradição, violência e sobrevivência.